Adolescentes em contato com colegas de classe que têm ansiedade correm um risco maior de apresentar transtornos mentais futuros. É o que apontou uma pesquisa ampla feita com mais de 700 mil estudantes na Finlândia e publicada numa revista científica internacional. Eles foram acompanhados do 9º ano até completarem 18 anos de idade. Quem chega para esclarecer melhor alguns pontos dessa pesquisa e ampliar o assunto é a psicóloga Fernanda Landeiro, doutora pela Universidade Federal da Bahia e especialista em terapia cognitiva pela Universidade de Oxford. Fernanda, essa pesquisa reforça que a gente precisa ter mais atenção com os nossos jovens durante a vida escolar, né? Boa tarde e seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Obrigada pelo convite. Sim, essa pesquisa reforça a necessidade da gente ter atenção a esses jovens, mas também mostra para a gente um ponto que é importante a gente ter cuidado, que foi a palavra que os pesquisadores usaram nessa pesquisa, que foi as doenças mentais são transmissíveis, e eles mesmos fazem um adendo na pesquisa dizendo que sim, o ambiente importa, e a gente já sabe disso na psicologia há algum tempo, o ambiente que você convive tem uma influência no seu comportamento e inclusive no desenvolvimento de transtornos mentais, mas é importante a gente chamar a atenção do público que não é exatamente algo transmissível, né? Não é porque eu convivo com alguém que tem um transtorno mental que necessariamente eu vou apresentar sintomas ou eu vou me contagiar. Essa é a minha preocupação, das pessoas pensarem isso. Sim, bom, não é transmissível, mas então como que uma ansiedade de um colega pode afetar um outro estudante? Existem algumas hipóteses que são levantadas na pesquisa e a principal delas é a seguinte: se eu convivo com alguém que tem um transtorno mental, eu começo a prestar atenção naqueles sintomas daquela pessoa e isso me dá um espaço para eu conseguir falar sobre isso. Ou seja, eu convivo com você que tem ansiedade, por exemplo, e aí você chega para mim como minha colega de classe e diz: olha, Fernanda, eu tenho ansiedade, eu sinto isso, isso e isso, e isso desperta para mim algo do tipo: nossa, eu também sinto isso às vezes, será que eu também tenho? E isso, por um lado, é bom, porque mais pessoas vão buscar tratamento e vão, de alguma maneira, se sentir acolhidas na sua dor, no seu sofrimento. Então, na verdade, o que a pesquisa traz é uma abertura de um espaço para que esses jovens, para que esses adolescentes possam falar sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento mental. Fernanda, como que a gente pode diferenciar quando existe realmente um transtorno sério de ansiedade ou quando a situação é apenas de um quadro de insegurança, que é tão comum, né, de todo mundo, mas principalmente entre os jovens? Perfeito. Essa pergunta é ótima porque existem 3 pontos que a gente usa dentro da psicologia para fazer essa diferenciação. Vou falar os 3 pontos e depois eu explico melhor o que eles significam. Frequência, intensidade e sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo. Então, todos nós, de alguma maneira, sentimos algum grau de ansiedade. A gente, às vezes, fica ansioso para uma prova, fica ansioso para uma situação pontual, mas é uma frequência baixa, não é uma frequência alta. Ou seja, na maioria dos dias, na maior parte do tempo, eu não me sinto assim. Então, a frequência é o primeiro ponto. O segundo ponto é a intensidade. Então, eu posso até me sentir um pouco ansiosa em determinadas situações, mas não é uma ansiedade que beira um ataque de pânico, ou seja, que chega num nível que eu fico disfuncional, que eu não consigo suportar, que eu não consigo falar, que eu não consigo desempenhar as minhas atividades. E o terceiro ponto, e talvez o principal deles, é quando este sintoma, no caso aqui a ansiedade, gera um sofrimento ou um prejuízo para aquela pessoa. Em que sentido? Ela começa a tirar notas baixas na escola, ela começa a não querer sair com os amigos, deixa de fazer coisas que antes gostava de fazer, deixa de realizar atividades porque tem medo de ter essa ansiedade ou esses ataques de pânico, etc. Então, quando a gente tem esses 3 fatores, frequência, intensidade e sofrimento significativo, a gente costuma dizer que a gente está ali na fronteira de um problema, de um transtorno. Para Fernanda, atualmente nós, pais, os professores, diretores de escola, a gente está preparado para conseguir identificar esses sintomas? Eu acho que a gente está num caminho de preparação. A psicologia hoje vive um momento onde a gente tem
um espaço para discutir sobre isso, onde as pessoas estão muito interessadas nisso, coisa que não acontecia há uns anos atrás. Então, eu acredito que as pessoas elas estão começando a estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, mas a gente tem um longo caminho aí de educação psicológica, vou chamar assim, né? A gente chama isso de psicoeducação, que é ensinar as pessoas a lidar com essas situações. Se eu sou professora do ensino fundamental, do ensino médio, e um aluno meu tem uma crise, tem um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, como a gente chama no senso comum, no meio da sala de aula, o que eu faço? Né? Então, eu acho que no momento a gente ainda não está preparado para isso, mas eu acho que dentro de alguns poucos anos a gente vai ter que se preparar, porque essa é uma realidade cada vez mais frequente. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Então, a gente vai realmente ter que pensar nisso, capacitar professores, capacitar profissionais da área de educação para lidar com esses jovens. E é por isso que é importante a gente trazer esse assunto aqui no Conexão. Foi muito bom te ouvir, Fernanda. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Boa tarde.